Paz do Senhor Jesus. Tá tudo bem aí? Tá bem? Ô, coisa boa, né? Eu tô nervoso. Glória a Deus. Graças a Deus que nos concede mais essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje. E só conseguimos chegar porque Ele tem sido fiel nas nossas vidas, amém? Nós só estamos aqui hoje porque Ele preparou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então acredite que Deus te trouxe aqui hoje porque Ele tem algo tremendo para te entregar. Para isso você precisa abrir o seu coração e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Esquecer um pouquinho do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, das nossas contas que temos que pagar amanhã, do nosso trabalho, e colocar a nossa mente, o nosso coração totalmente ligados à voz do Espírito Santo de Deus. Que com certeza você vai sair daqui de uma forma diferente como você entrou. Você acredita? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, e nós vamos ler o versículo 19. Achou aí? Feche os teus olhos um instante. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, meu Deus. Senhor, e que neste momento, Deus, que nós vamos ler a Tua palavra que é viva, que é eficaz, ó Deus. Pai querido, que o Senhor possa, com a Sua infinita graça, com a Sua infinita bondade, com a Sua infinita misericórdia, ó Deus, falar ao profundo do nosso coração, Deus. Pai querido, o Senhor conhece, Deus, cada coração, o Senhor conhece, Deus, a nossa vida, Deus, o Senhor conhece, Senhor, aquilo que nós precisamos, o Senhor sabe, ó Deus, a nossa necessidade nesta noite. Então eu te peço, Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor usa de graça, de bondade, de misericórdia e fale ao nosso coração. Que nessa noite o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, tenha liberdade, Deus, para curar as enfermidades. Tenha liberdade, Senhor, para renovar as nossas forças. Tenha liberdade, ó Deus, para restaurar, ó Deus, para quebrar as correntes, destruir as barreiras, ó Deus, e que nessa noite nós possamos ser tocados pelo poder da Tua palavra, Deus. A Tua palavra, Senhor, é que muda circunstâncias, é que muda histórias, é que muda, Senhor, a vida das pessoas. Então que nesta noite a Tua palavra possa penetrar ao nosso coração e que nós possamos aprender um pouco mais de Ti e tomar posse da nossa bênção, tomar posse da nossa vitória, em o nome de Jesus, para a glória do Teu nome nós oramos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Filipenses no capítulo 4, versículo 19 diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Dá para dar um amém gostoso? Amém? Quem é que vai suprir as suas necessidades? A Bíblia diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí eu pergunto para você, Ele vai suprir uma necessidade sua? Não. Ele vai suprir só a sua enfermidade? Não. Ele vai suprir só uma porta que você precisa que seja aberta? Não. Ele vai suprir
o que você precisa lá na sua casa? Não, a Bíblia diz que Ele vai suprir todas. Diga para o seu irmão, é todas. É todas. Ou seja, a palavra de Deus diz que o que você precisa nesta noite, Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E se Ele disse que vai cumprir, Ele vai cumprir, irmão. Quando Paulo ele escreve a carta a Filipenses, um pouquinho antes aí no contexto, ele diz que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vem agradecer os irmãos de Filipe, porque os irmãos tinham ali ajudado ele em oração, tinham ajudado ele naquilo que ele precisava, e ele não tinha tido ainda aquela oportunidade de agradecer. Então ele escreve essa carta aos irmãos para agradecer, e ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém ele diz assim também: eu sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Isso no versículo 12 do capítulo 4. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a ter fartura, a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele chega aqui no versículo 19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas ou as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então eu te pergunto, o que você precisa de Deus nessa noite? Você acredita que Ele pode? Porque Ele pode. Agora, para que nós possamos receber do Senhor, nós temos que crer. Nós temos que acreditar que Deus pode suprir a nossa necessidade. Amém? Porque Deus, Ele pode, mas se eu não acreditar que Ele pode, nada vai acontecer. E daí nós não adianta ficarmos chorando o leite derramado. Ah, Senhor, por que eu não sou abençoado? Ah, Senhor, por que o Senhor não abriu a porta? Ah, Senhor, por que o Senhor não me cura? Mas você tem crido? A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. E nesse meio de eternidade a eternidade, estamos nós aqui, hoje. A Bíblia diz que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nesse percurso estamos nós aqui hoje. Quer que as suas necessidades sejam atendidas diante de Deus, você tem que crer que Deus pode fazer. Mas é fácil nós crermos quando nós estamos vendo. E quando nós não vimos o agir de Deus naquele exato momento? Entra a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para eu receber, para você receber a cura, a libertação, a restauração, a renovação, uma bênção lá na sua casa, lá no seu trabalho, um ente querido seu receber a salvação, você precisa crer. Diga aí para o seu irmão que está ao seu lado: quer receber, tem que crer. Fala para ele: é simples assim. Aleluia. Convido você a ir comigo lá em 1 Reis. E eu quero te dar um exemplo bem claro sobre isso. 1 Reis, no capítulo 17. Se a voz falhar, você me perdoa em nome de Jesus. Essa rouquidão não quer ir embora não, mas vai em nome de Jesus. Eu creio.
Quando nós vemos essa passagem de 1 Reis, no capítulo 17, muitas das vezes nós lemos, relemos, já ouvimos mensagens, já ouvimos estudos, já ouvimos tantas coisas sobre esta passagem. E quando nós começamos a ler e terminamos de ler, parece que foi muito fácil, muito simples. Porque nós conhecemos o início da história e já temos o final da história. Mas para quem viveu essa história, teve que crer no Deus Todo-Poderoso que supre todas as suas necessidades. No capítulo 17, a Bíblia vai contar a história de Elias, que ele chega para o rei Acabe e diz assim: olha, não vai chover. Não vai chover. E nós já conhecemos a história. Acabe era mau aos olhos do Senhor. Mas no versículo 1 em diante, o Elias, o profeta, o homem de Deus, chega para o rei e fala assim: não vai chover sobre a terra, enquanto eu não disser que vai chover. Simples assim. É fácil? Tem que ter muita autoridade de Deus. Tem que ser homem de Deus. Tem homens e mulheres de Deus aqui nessa noite? Quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais Deus usa as nossas vidas para fazer o impossível acontecer na vida das pessoas. Ele chega e diz: não vai chover. E aí Deus escuta aquela conversa lá, que Elias chega para cá e diz que não vai chover. Aí Deus chama Elias: ô Elias, então vamos fazer o seguinte, vai lá para o Oriente, junto ao ribeiro de Querite, se assenta lá, você vai beber daquela água lá do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos lá, os passarinhos lá, que vai te levar comida. Muito bem, Elias vai no seu caminho, se assenta lá, como Deus havia dito para ele. Mas quem disse que não ia chover? Está comigo aí? Quem é que disse que não ia chover? Elias. Mas ele tinha intimidade com Deus. E aí Deus, quando ouve ele falar para Acabe que não ia chover, Deus chama ele e fala: então você desce lá para o ribeiro, que você vai beber água de lá, e eu já providenciei a comida para você. Muito bem, ele vai. Só que passaram os dias e o ribeiro secou. Diga para o seu irmão: o ribeiro secou. E agora? E agora? A Bíblia não diz, abre aspas, tá, irmão? Acho que Elias falou assim: o que eu fiz, né? Fecha aspas, tá, irmão? Então, aí Deus chega, porque o ribeiro secou. Não tinha mais água. Porque não havia chuva, não tem água. Aí Deus chama o Elias lá num particular de novo. Ô Elias, bora lá? Versículo 8. 1 Reis 17, 8 diz assim: então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Algumas traduções diz cavaco. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha com um pouco de água para que beba. Um instantezinho aí. Agora Deus chama Elias e fala: agora você vai lá para Sarepta, que eu já te providenciei que alguém vai cuidar de você lá.
E aí eu digo para você, não tinha água no ribeiro. Não tinha mais comida para Elias no ribeiro. Mas lá em Sarepta, na casa da viúva, também não tinha. Porque a seca chegou em toda a região. E aí ele chega na entrada da cidade e encontra uma mulher pegando lá uns pauzinhos, uma lenha. Para fazer um bolo. Então ele diz, olha, você consegue me dar um pouco de água? E aí aquela mulher prontamente atende a Elias. Ela sabia quem era Elias? Não. Mas prontamente ela atende Elias. Versículo 11. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. E aí o 12 diz, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. O momento difícil aquela mulher estava vivendo. Está passando por um momento difícil, irmão? O nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades por Cristo Jesus. Elias chega, pede água para a mulher, ela prontamente vai atendê-lo. E quando ela começa a entrar, a Bíblia diz que ela estava na porta da cidade. Ela começa a ir para a casa dela. Eu acredito que Elias vai atrás dela. E quando ela começa a chegar perto da casa dela, ele fala, viu? Aproveita também e traz aí um pãozinho para mim. Né, Paulo? Aquela mulher para, se volta para o profeta, para Elias. E diz assim, mas eu não tenho nada em casa, vírgula, a não ser um pouco de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. E eu pergunto a você, meu querido e minha querida, nessa noite, ainda tem um pouquinho de azeite aí? E um pouquinho de farinha na panela? Para preparar um bolo? Porque mesmo que tiver um pouquinho, perante Deus, ainda não está faltando, porque Deus é Deus de multiplicação. E aí eu te convido a pensar um pouquinho sobre essa viúva. Eu acredito, imagino eu, que ela acorda de manhã, Marcos, vai lá na sua despensa, se é que ela tinha despensa. Quantos tem despensa aí? Tem despensa lá na sua casa, irmão? Armário? Tem armário lá? Aleluia. Fala glória a Deus. Ela olha lá na sua despensa, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Ela olha para o seu filho que ainda está dormindo e imagina assim, Luiz, é o último, acabou, vou fazer hoje, vamos comer e vamos morrer. Foi isso que ela disse para o profeta, não foi? Deus está esperando você dizer para Ele aquilo que você precisa realmente.
Qual é a tua necessidade? Porque o Deus pode suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, mas eu e você precisamos contar com sinceridade para Ele o que nós estamos precisando. Não dá para enrolar o Mestre Jesus. Não tem meio termo, ou sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não dá para dar jeitinho com Jesus. Nós temos que ser transparente com Ele, nós temos que ser realista com Ele, nós temos que ser verdadeiro com Ele. Porque se essa mulher não fosse verdadeira com o profeta, talvez ela teria feito realmente o bolo, tinha comido e tinha morrido. Mas Deus escolheu ela para suprir o homem de Deus. E automaticamente Deus fez um milagre poderoso na sua vida. E aí ela olha para o profeta e diz: olha, o que eu tenho lá é muito pouco. É tão pouco que ela foi lá e catou só uns gravetinhos para fazer um fogo baixo, porque se faz no fogo alto ia queimar, era muito pouco. As irmãs cozinheiras estão sempre sabendo disso, né? Deixou no fogo alto, queima. Então não adianta ela pegar um monte de lenha para fazer um fogo grande, porque ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Mas quando Deus tem um projeto, um plano para te abençoar, para te curar, para restaurar a sua vida, para reestruturar a sua família, Ele faz as coisas certas e chega no momento certo. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Glória a Deus por isso. Versículo 13. Vem comigo. Elias, ele pede a água. Agora pede para ela fazer o pão. Ela diz que não tem, que só tem um pouquinho. Aí o 13 ele diz assim: e Elias lhes disse: não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Qual era a palavra dela? Eu só tenho um pouquinho e vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora, e depois farás para ti e para o teu filho. Vem comigo aqui. O Elias agora diz assim para ela: olha, da forma que você me disse, então agora você vai lá e faz um bolo, primeiro para mim, e depois que você fizer um bolo para mim, você traz ele para mim, e depois você vai lá e faz um bolo para você e para o seu filho. Um bolo pequeno para mim. Aí eu fico pensando, por que é que Elias não disse assim para ela: então você vai lá e faz um bolo, um só, e traz um pedaço para mim. E depois você come. Ou você faz o bolo e nós vamos lá e todo mundo senta na mesa e vamos comer. Por que será? E aí eu digo a você, porque Deus sempre tem que estar em primeiro plano na nossa vida. Não tem como, irmão, a gente ser abençoado se a gente deixar Deus em segundo plano na nossa vida. O Elias disse assim: você vai e faz um bolo pequeno para mim e traz para mim, o homem de Deus. E depois você vai e faz para você e para o seu filho. Lembra que o Luiz leu aqui? A viuvinha foi lá e lançou tudo o que ela tinha. Eu não sabia que ele ia ler sobre viúva hoje. Ele também não sabia que eu ia pregar sobre viúva hoje. Mas Deus, Ele está aguardando de mim e de você
o nosso tudo. E as demais coisas vai ser acrescentadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que acontece? E aí Elias, quando ele fala isso para ela, ele lança uma palavra profética sobre a vida dela. Versículo 14, vem comigo. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Quem é que diz, irmão? O Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quem é que pediu para parar de chover? O tal Elias, né? Glória a Deus. Parte A do versículo 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Elias agora pede o bolo e lança uma palavra profética sobre a vida dela. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que a bênção do Senhor te alcançará, em o nome de Jesus. Que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija vai transbordar lá na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Elias, ele libera essa palavra profética sobre a vida dela. E o que é que ela faz? Ela vai para a cozinha fazer o bolo. Oh, glória! Quer ser abençoado? Precisa ouvir atentamente a voz de Deus e obedecer. Agora ela vai lá. Olha lá para o azeite. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de farinha. Acho que ela olha assim, bom, é um bolo pequeno, vou pegar uma metade aqui, né? Pegou a metade. Começou a fazer o bolo. Talvez se fosse nos dias de hoje, ela cantaria assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Na minha vida, na tua vida, a provisão do Senhor é a cada dia, como o Rogério disse. Ele nos livra e muitas das vezes nós nem percebemos o livramento de Deus e nós nos esquecemos de agradecer e de honrar a Ele pela vida que nós temos. E ela faz o bolo chorando, mas confiando na promessa e na palavra que o homem de Deus liberou sobre a vida dela. Muitas das vezes eu e você, nós temos que aprender a confiar mais em Deus. Porque a maioria das vezes, nós tentamos resolver o nosso problema. Nós tentamos dar um jeitinho na situação, não é assim? Ou só é assim comigo? E nós só chegamos a Deus quando nós estamos no fundo do poço. E mesmo assim, muitas das vezes, nós falamos com Ele, entregamos na mão dele, mas não cremos que Ele vai fazer. Porque a palavra diz que se nós duvidarmos no nosso coração, não vai adiantar. Nós temos que colocar diante de Deus a nossa necessidade. Como essa mulher fez esse bolo. Fez o bolo, levou para o profeta. Demorou um tempinho, né?
Demorou um tempinho, né, pastor? Num fogo de lenha. Demorou um tempinho para fazer um bolo. Mas ela acreditava que se Deus quisesse prover e multiplicar, Ele ia continuar sendo Deus. Aí ela volta, leva o bolo para o profeta. Porque sempre de Deus é o primeiro lugar. E agora ela volta para sua casa. Enquanto Elias está lá fora comendo o bolo, tomando a sua água. Porque Deus disse para ele, vai lá que eu vou te sustentar. A mulher volta para sua casa. E ela pega a farinha, despeja numa vasilha, e vai lá e pega o azeite, o restinho de azeite que ela tem lá, joga em cima da farinha. E aí ela olha para a panela e para a botija, e ainda tem farinha. Glória a Deus. E ainda tem azeite. Porque o Deus da provisão, o Deus da multiplicação, entrou naquela casa. Mas para ele entrar e fazer o milagre, ela teve que ter uma atitude, ela teve que acreditar, ela teve que confiar. E a parte B do versículo 15 diz assim: e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Não tinha chuva na terra, mas tinha a chuva da provisão de Deus sobre a vida deles. A provisão de Deus está sobre a sua vida hoje, irmãos, no nome de Jesus. Qual é a tua necessidade? Eu gostaria já de convidar o Ministério do Louvor. Qual é a tua precisão nesta noite? O que você veio buscar nesta noite aqui hoje? Como você saiu da sua casa para vir à igreja hoje? Ah, eu vou por ir. Não tenho nada para fazer hoje, vou na igreja. Qual a motivação do teu coração para estar aqui hoje? Ah, eu vou porque eu tenho um compromisso de ir. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. O primeiro bolo é a prioridade. O segundo bolo é a provisão de Deus. Versículo 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Eu já gostaria de convidar você a se colocar em pé. Nessa noite, Deus, Ele quer visitar o teu coração. Gostaria que você fechasse os teus olhos um instante.
E neste momento que você pensasse, ou que você colocasse diante de Deus, qual é a tua necessidade? O que você precisa do Senhor nessa noite? E que você tenha uma atitude, que você acredite, que você tenha fé, que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa o que você está precisando, não importa o que você está buscando, não existe impossível para Deus. Não há limites para o agir de Deus na nossa vida. Talvez você não está aguentando mais, talvez você já está desanimado ou desanimada, talvez você não tem mais saída, não tem mais para onde ir. Mas o Deus que supre as nossas necessidades está aqui nesta noite. E Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pensamentos. E realmente Ele sabe do que você precisa, então seja sincero com Ele. Ele é o teu amigo, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu Senhor, Ele é o amigo mais chegado que o irmão, Ele é aquele que sempre está por perto nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sabe quando nós entramos no nosso quarto e começamos a chorar porque nós não estamos aguentando mais a luta, não estamos aguentando mais a peleja, não estamos aguentando mais a enfermidade? Ele está lá com você. Ele não te abandona e jamais te abandonará. E nessa noite eu quero desafiar você. Nessa noite, o primeiro bolo que aquela viúva fez, teve atitude, fé, ela acreditou e deu ao Senhor o seu melhor, o primeiro. E nessa noite, o primeiro bolo representado aqui hoje foi a palavra que você acabou de ouvir, que Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Não é pela sua força, não é pela força do seu amigo, não é pela força do seu patrão, não é. É pelo braço forte do Senhor. A sua vitória, a minha vitória, a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, que se esvaziou, que foi humilhado por amor a mim e por amor a você. Agora o segundo bolo. É uma forma de expressar a nossa gratidão pela provisão do Senhor na nossa vida. Quando ela começa a fazer o segundo bolo, ela começa a engrandecer o nome do Senhor. Ela começa a ser grata. Ela começa a exaltar o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus da libertação, o Deus que provê, o Deus que é presente, o Deus que não deixa só. E aí eu quero convidar a você, se você quiser vir à frente e expressar a sua gratidão a Deus. Sabe por quê? Pelo milagre que já chegou. Aleluia. Pelo milagre que já chegou na sua vida. Pelo milagre que você vai sair daqui com ele hoje.
A sua necessidade será suprida hoje em Cristo Jesus. Então, enquanto nós vamos cantar, se você quiser vir à frente, e juntos nós vamos nos unirmos numa só fé, numa só oração, e nós vamos glorificar o nome do Senhor, que já realizou milagres aqui nessa noite na minha vida e na sua vida. Não deixe nada, irmão, impedir que você receba a sua vitória nesta noite, no nome de Jesus. Haja o que houver, venha o que vier, Ele vai prover de novo. Porque Ele é Deus que cumpre a sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde a cada dia. Que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em o nome de Jesus.